depois de 2000 anos, encontrar lugares como este. É extremamente importante. Acho que a coisa mais interessante quando você entra é tentar imaginar como era o espaço na antiguidade. No auge de seu poder, o Império Romano era geograficamente enorme. O exército romano era uma máquina de combate impressionante e, no final, sempre conseguia manobrar, lutar e resistir quase qualquer resistência que estivesse em seu caminho. A glória de Roma era a inveja do mundo. Mas sua espada era impiedosa para qualquer um que desafiasse sua autoridade. Depois que o imperador Nero destruiu Roma pelo fogo no século VI, ele ordenou a aniquilação dos cristãos da cidade. E ele culpou pelos incêndios que devastaram a cidade. Nero precisava de bodes expiatórios. Começaram a se espalhar rumores de que o próprio Nero havia começado o incêndio. Os cristãos parecem ter sido uma espécie de coleção conveniente de excêntricos, esquisitos e anormais. Nero os escolhe porque eles são malévolos, devotos supersticiosos de um tipo estranho de culto e, portanto, exatamente o tipo de pessoa que o povo romano consideraria com a maior suspeita. Muitas das pessoas que morreram antes pela religião cristã, que chamamos de mártires, foram enterradas nas catacumbas. Assim, as catacumbas se tornaram um lugar muito especial. Como historiadora da arte, estou muito interessada na decoração dos túmulos. Os dos cristãos, todos eles dizem, durmam em paz. Essa mensagem de descansar em paz antes da ressurreição. Pela esperança de libertação. Muitos cristãos se voltaram para os escritos do profeta hebreu Daniel, escrito no século VI. Daniel teve uma visão de Deus que previu a ascensão e a queda de futuros reinos. Animais ferozes foram usados para representar os reinos. O leão da Babilônia, um urso da Medo-Pérsia e o leopardo da Grécia. Todos se ergueriam e cairiam. Mas uma quarta besta, Roma, surgiria e governaria de uma forma ou de outra até o fim dos tempos. E no século IV, o destino de Roma seria mudado para sempre por um de seus 4 imperadores, Constantino. Na primavera de 312 d.C., Constantino buscou o controle total do império. Com 40.000 soldados, ele liderou suas tropas ao sul, em direção à Cidade Eterna. Constantino estava se aproximando de Roma e seu adversário Maxentius o enfrentava. A batalha é certamente pelo controle de Roma, de certa forma, pela alma de Roma, também no sentido religioso. As fontes falam de Constantino tendo uma visão na qual ele recebe símbolos cristãos e coloca esses símbolos nas armas, nos escudos de suas forças. Assim eles vão para a batalha sob a proteção do Deus cristão, como eles o veem. O combate é muito difícil. Ele termina, na verdade, com as tropas de Maxêncio sendo massacradas no Rio Tibre pelos homens de Constantino. O imperador derrotado é decapitado, e Constantino entra na antiga capital do mundo em triunfo como César, e ao fazê-lo, tem a cabeça de seu inimigo derrotado na ponta da sua lança. E ele acaba se tornando governador de todo o império. Vitorioso e proclamado imperador,
Constantino pôs fim à perseguição aos cristãos. O cristianismo se tornou a religião de Roma. Um Deus para um império. Quando uma minoria perseguida se torna maioria ou tem algum poder, surgem problemas relacionados ao poder e não à perseguição. E como você lida com o poder? E como lida com quem discorda de você? O cristianismo tem sido aceitável sob Constantino e agora sob Teodósio. É o paganismo que não é aceitável. Daí em diante, o cristianismo, creio eu, é, se você preferir, oficialmente dominante, em vez de apenas aceitável. A profecia de Daniel havia descrito Roma como uma besta pavorosa. Terrível, extremamente forte. A profecia descrevia 10 chifres na cabeça da besta romana, representando as 10 tribos bárbaras que prevaleceriam e ocupariam as terras que antes eram de Roma. Daniel previu que 3 desses chifres, ou reinos, seriam arrancados. As tribos dos vândalos, ostrogodos e visigodos foram eliminadas, como Daniel tinha previsto 1000 anos antes. A derrota deles permitiu o surgimento do chifre pequeno, um pequeno reino que se ergueria de dentro de Roma. Este poder do chifre pequeno ocuparia o lugar de Deus e governaria por mais de 1000 anos. A profecia de Daniel delineou um poder político-religioso, surgindo das cinzas do Império Romano para fazer guerra contra Deus e seu povo, numa luta épica pelo domínio do mundo. A profecia havia predito que o poder do chifre pequeno buscaria mudar os tempos e as leis. Longe dos sinos das igrejas de Roma, havia uma série de ilhas, indomadas por exércitos romanos. Seus oceanos selvagens ainda hoje provocam os marinheiros. Sou pescador desde que saí da escola. Eu costumava sair para pescar com meu pai quando era jovem e foi assim que aprendi a pescar. Tenho pescado todos esses anos e é o trabalho de que gosto e nunca faço outra coisa. Os cristãos celtas remontam sua herança aos crentes do primeiro século que transmitiram sua fé de geração em geração. Essa ilha bárbara, além dos confins do oceano, que não fazia parte do Império Romano e, portanto, não havia sido submetida ao processo de cristianização que afetou as províncias sob Constantino e seus herdeiros, acabou se tornando esse tipo de farol ardente da fé cristã. Por quase 1000 anos aproximadamente, eles foram um dos poucos defensores do verdadeiro cristianismo bíblico em um mundo inundado por influências políticas e tradicionais. O isolamento lhes foi favorável. Pescar não é sempre o melhor trabalho, mas tem seus bons e maus dias. Você deve respeitar o mar, pois ele pode mudar facilmente. Pode estar bom num minuto e muito ruim no outro. Essas ilhas varridas pelo vento se tornaram um campo de batalha pela verdade. O sábado, um tempo semanal reservado para a lembrança e o descanso.
se tornaria o objeto do ódio mais intenso da potência do chifre pequeno. O Papa Gregório III havia advertido seus sacerdotes contra os celtas e contra a acusação de judaização, e com isso eles querem dizer guardar o sábado do 7º dia. Você sabe, você vê o sábado desde o Gênesis, onde foi instituído o sábado. Você vê o Antigo Testamento, você vê Jesus guardando-o, os apóstolos guardando-o. Assim, é claro que um crente do Novo Testamento, sem qualquer outra influência de tradição ou algo assim, se simplesmente pegar a Bíblia e vir o que Jesus ensinou em sua palavra, o que Jesus praticou em sua vida e depois continuar, assim como os apóstolos fizeram, a guarda do sábado não seria um conceito estranho. É o que está escrito nas Escrituras. Eles só continuaram. Cristo adorava no sábado, que era o 7º dia da semana. Da mesma forma o faziam seus seguidores. Era um dia para fazer o bem e descansar, adorar a Deus como Criador e lembrar-se de sua bondade. O dia do Senhor é excepcionalmente importante. O dia do Senhor do 7º dia, acima de qualquer outro dia. E isso se deve ao fato de que nesse dia, vemos nos 10 mandamentos, no 4º mandamento, quando é descrito quem ele é, isso mostra que ele é o Deus Criador. Ele dá o domínio do que ele criou e dá seu nome pessoal. Portanto, vemos que há 3 elementos que indicam que esse dia específico tem a assinatura de Deus. Essa é uma revelação de quem Deus é. O chifre pequeno conspirou para trocar o sábado sagrado de Deus por um substituto pagão. Em um concílio da Igreja no 4º século foi decretado que todos os que não trabalhavam no sábado eram judaizantes e deveriam ser excomungados. Roma, em seu paganismo, havia adorado o próprio sol como objeto de veneração. Constantino praticou isso em sua própria vida. Ele era um adorador do sol, mas ele também queria misturar isso ao cristianismo e, de alguma forma, encontrou o venerável dia do sol como um espaço reservado que poderia reunir todas essas outras práticas pagãs com as cristãs. Temos a ressurreição de Jesus Cristo nesse dia. Temos as práticas pagãs. Vamos fundir tudo isso e basicamente criar uma amálgama de práticas de adoração e colocá-la nesse dia. A Igreja de Roma havia criado um novo dia de adoração para rivalizar com o sábado de Deus, reivindicando um direito reservado somente a Deus de estabelecer tempos e leis. Você vê que tanto em Daniel 2 quanto em Daniel 7 há uma sequência de reinos e nações, certo? Temos a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia e Roma. Todos eles fazem basicamente as mesmas coisas. São potências militares ou impérios conquistadores. Eles dominam o subsequente e o subsequente depois dele. Mas quando se chega a essa besta de Daniel 7, especialmente o chifre pequeno que sai da 4ª besta, o objetivo e a meta dessa besta é dominar o próprio Deus. Quando leio Daniel 7, temos esse profeta de Deus escrevendo séculos e séculos antes, descrevendo a tentativa de mudança do sábado por Roma para o domingo. E agora você pode pensar, qual é o problema? Bem, essa é a lei de Deus. Ela diz 10 mandamentos e diz que o 7º dia é o sábado. E o que dá a algum poder humano, algum poder criado pelo homem, o direito de entrar e simplesmente mudar isso. Tentar usurpar isso é uma tentativa de usurpar o papel e a autoridade do próprio Deus. Por centenas de anos, a Igreja celta resistiu às trevas romanas com a luz da palavra de Deus. Eles persistiram, como uma lâmpada que brilha em uma colina. E seus missionários influenciaram milhares de pessoas em toda a Europa, incentivando-os a permanecerem fiéis, em meio ao dilúvio de perseguição que se aproximava.
profecia havia predito que o poder do chifre pequeno oprimiria os santos do Altíssimo. Outras profecias diziam que ele não cederia, até que estivesse embriagado com o sangue dos mártires. Em resposta, o povo de Deus fugiu para o deserto, para um lugar preparado por Deus. Abaixo desses picos de montanhas escarpadas, há vales que já foram os lares escondidos de crentes fiéis. Moro na região de Torre Pélice desde que nasci. Fico impressionado com a beleza da montanha. As florestas do vale são muito densas, povoadas por árvores, e às vezes é muito difícil encontrar o caminho para chegar ao cume. Nos vales tranquilos desses Alpes, vivia um povo que traçou sua herança e crenças até a época dos apóstolos. Os valdenses, o povo dos vales. Eles estavam no alto das montanhas e era um pouco difícil chegar até eles. E eles fizeram o máximo que puderam durante o máximo de tempo que puderam, tentando evitar a Igreja Romana e as infelizes corrupções que surgiram dentro da igreja. A coisa mais característica que os valdenses parecem ter acreditado é que as reivindicações de autoridade espiritual e superioridade espiritual reivindicadas pelo sacerdócio católico eram falsas. Quando a igreja tenta discipliná-los e proibi-los de fazer o que estão fazendo, eles testemunham contra a hierarquia da igreja. Minha família tem uma história que remonta aos valdenses. Os valdenses eram pessoas das montanhas, sem ligação com as cidades. O que hoje chamamos de Igreja Católica Romana era, na verdade, uma instituição revolucionária. A Igreja, liderada por figuras de Roma e pela figura do Papa, embarcou nesse grande processo que eles chamaram de Reformatio, a reconstrução do mundo. E eles queriam fazer isso porque queriam expurgar o que viam como pecado terreno da estrutura do povo cristão. A partir da década de 30, temos o início da prática medieval da Inquisição. Juízes viajando por várias partes da Europa em busca de problemas. Quando as comunidades valdenses perceberam que estavam sob ameaça legal, elas se tornaram mais clandestinas, mais reservadas. As cavernas do vale tornaram-se o refúgio dos valdenses, para escapar do olhar atento de seus caçadores. A Igreja Romana se sentia obrigada a perseguir porque acreditava que, enquanto houvesse dissidentes obstinados por perto, eles estariam persuadindo os outros, portanto, levando as almas a passar a eternidade no inferno. Os valdenses eram uma irritação especial para o poder da igreja naquela época. Temos aqui um povo simples e humilde, que é uma constante reprovação ao próprio sistema que a igreja pretendia construir. Eles não pretendiam ser presunçosos ou arrogantes, mas isso demonstrava um grande contraste entre o que a igreja se tornou e o que ela deveria ser. A igreja romana, que tinha o poder de eliminar a heresia quando havia, não tinha problema em aplicar esse tipo de justiça terrena, supostamente com um mandato celestial. Quando você tem uma igreja com esse poder e que pensa que pode acabar com a heresia, é simples.
Ela faz isso com a autoridade de Deus. É a coisa mais feia da história, porque as pessoas não têm punição, elas não hesitam. Nesse ponto, os valdenses são um grande incômodo para Roma. O Papa Inocêncio VIII emite um decreto para o extermínio deles. Pede que eles sejam esmagados como cobras venenosas. Eles se tornam inimigos do Estado. Suas propriedades estão em disputa. Suas vidas não são valiosas. Qualquer pessoa que cometa qualquer ação contra eles é completamente absolvida de qualquer delito. É uma temporada de caça aberta para esse grupo de pessoas que simplesmente querem honrar a Deus. No ano de 1487, exércitos sob ordens papais marcharam sobre o vale, determinados a expurgar seus habitantes. Mas as montanhas provaram ser sua fortaleza, e eles escaparam em meio a uma densa neblina. Roma não cedeu. Nos anos que se seguiram, a perseguição se intensificou. Fugindo para as cavernas do imponente Monte Castelluzzo, aqueles que eram encontrados foram jogados de suas alturas, com seu sangue respingando no solo que os havia protegido por séculos. A profecia predizia que o poder do chifre pequeno perseguiria o povo de Deus. Os valdenses, como centenas de milhares de judeus, muçulmanos e protestantes, foram torturados e mortos pela Igreja Romana por pensarem diferente. Por quase 1000 anos, a Europa foi envolvida em uma escuridão cada vez maior. Mas o amanhecer de uma nova era se anunciava. A profecia de Daniel previu que o poder do chifre pequeno se envolveria em uma guerra arrogante contra Deus. Ele falará contra o Altíssimo e oprimirá seu povo santo. Esse poder lançaria a verdade por terra e falaria no lugar de Deus. Eisenach tem uma longa história de músicos incríveis. Remonta ao século XVII, pois é o local de nascimento de Johann Sebastian Bach. Músicos como eu são inspirados por seu talento. O violoncelo com o qual me apresento data de centenas de anos atrás, da época de Johann Sebastian Bach. Ao sair de um mosteiro alemão, um jovem monge colocou em movimento uma reforma que destruiria o mundo que ele conhecia. Seu nome? Martinho Lutero. Lutero visita Roma e faz todas as coisas que um peregrino fiel a Roma faria. Uma delas é subir a chamada Santa Escala de joelhos. A igreja colocou esses peregrinos à disposição, dizendo: se você subir essas escadas de joelhos, e fizer essas orações, nós podemos garantir completamente que seu avô sem Deus, que está no purgatório e ficará lá por mais 40.000 anos sofrendo, sairá rápido e imediatamente do purgatório. Lutero, obedientemente, como um jovem, aceita o desafio e, nesse caso, sobe essas escadas de joelhos, fielmente, para o bem da alma de seu avô. E quando chegou ao topo, teve um pensamento profundamente horrível em sua mente. O quê? E se isso não for verdade? A cidade de onde Lutero partiu
se tornaria o ponto focal de uma visão de esplendor em uma escala nunca antes vista. Foram anunciados planos para reconstruir a Basílica de São Pedro, e sem nenhuma economia. A igreja vendeu indulgências ou certificados para liberar uma alma do inferno para pagar a construção. O acesso ao céu agora era vendido no mercado. A culpa havia sido monetizada e com grande lucro. O perdão dos pecados não era mais considerado um dom gratuito de Deus. Peregrinações, automutilação e horas de prostração dolorosa substituíram o sangue redentor de Cristo. As almas que buscavam paz com Deus se confessavam com um sacerdote humano, incapaz de purificar o pecador da culpa e da vergonha. Maria, a mãe de Jesus, era adorada como a rainha do céu e mediadora entre Deus e os seres humanos. Muitos outros santos logo se uniram a ela. Suas relíquias eram comercializadas como símbolos do destino e da sorte. Os concílios papais proclamaram o Papa como Santo Padre e Deus na Terra, infalível quando falava em um concílio. Questionar o Papa era questionar o próprio Deus. O medo do inferno eterno e do purgatório eram ensinados no púlpito para garantir a obediência. Qualquer um que desafiasse a autoridade do Papa era recebido com fogo e espada. Com seus olhos abertos para a graça de Deus, Lutero virou o rosto para longe de Roma, para nunca mais olhar para trás. Ele simplesmente iria para onde sentisse que a verdade o levaria. Ele se depara com várias escrituras que deixam claro que é somente pela fé que posso ser salvo. Também nos séculos de controle do papado sobre a Europa foram criadas formas de entender as escrituras que impediram o cristão individual de obter o que as escrituras podem oferecer. Lutero passa a ver a Igreja Romana como um templo pagão cheio de imagens pervertidas que devem ser derrubadas e, portanto, a pessoa que a preside, o bispo de Roma, o Papa. Você sabe, esse é o anticristo. Essa é a prostituta da Babilônia. Trata-se de uma figura que é, de certa forma, pior do que um pagão, porque ele está se vestindo com as vestes de um bom cristão, o que, portanto, é ainda mais perigoso e pernicioso. Começando com a venda agressiva de indulgências para engordar os bolsos da igreja e a persistente reticência de Roma em retificar os abusos de poder, Lutero confessou sua suspeita de que o potentado romano terrestre era o próprio anticristo mencionado por Paulo. Anti não significa apenas contra algo, mas, no sentido bíblico, significa estar no lugar de algo. Portanto, não se trata apenas de um poder que quer se livrar de Deus, argumentar contra Deus ou desafiar Deus. Ele quer substituir Deus. Por identificar o Papa como o anticristo e publicar obras contra a Igreja, Lutero foi convocado para ser julgado pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico na cidade alemã de Worms. Lutero vai para lá sem ter ideia do que está enfrentando. Quando finalmente é interrogado, ele acha que terá a oportunidade de dizer o que pensa, mas o delegado papal efetivamente lhe diz: não estamos interessados no que você tem a dizer. Você revoga tudo o que disse e todas essas coisas ruins que escreveu ou não? Sim ou não? Mas ele pensou: como posso fazer isso? Eu escrevi todos esses livros, muitos dos quais o Senhor aprova. Quais são os livros que você desaprova? O que preciso retratar?
e eles realmente não quiseram lhe contar. Não, no final ele ficou preso e disse: com base no que vocês disseram, e com base em minha consciência e em meu entendimento diante de Deus, não tenho escolha a não ser dizer o que disse. Aqui estou. Não posso fazer outra coisa. E isso merece ser conhecido como o momento quando Lutero enfrentou o Papa e todo o poder do mundo e disse: eu escolho Deus. Lutero foi condenado como herege e sua vida estava em perigo. Ele partiu de Worms para voltar para casa, como inimigo do Estado. Lutero deixa sua paz em Worms. E agora? E o que vai acontecer? Ninguém sabe. Portanto, ele tem permissão para voltar para casa em Wittenberg. Mas eles acreditam que no caminho, ou talvez em Wittenberg, ele será preso, levado para Roma e executado. Lutero deixa Worms e se torna, provavelmente, a pessoa mais famosa da Europa. Ele está voltando para Wittenberg, e então algo acontece. E que torna a história ainda mais sensacional. Um bando de cavaleiros desce sobre Lutero e seu grupo. Todos eles estão armados e detêm o grupo. Eles pegam Lutero e saem galopando. Lutero partiu sem deixar rastro. Ninguém sabe seu paradeiro. Em uma trama secreta, Lutero foi sequestrado por seus próprios partidários. Por quase um ano, Lutero seria disfarçado de cavaleiro. Dentro dos muros dessa poderosa fortaleza, o castelo de Wartburg. Ele ficou escondido ali, disfarçado de cavaleiro. Deixou crescer a barba e o cabelo. Vestiu-se como um cavaleiro. Ninguém em Wartburg que estava lá tinha ideia de que se tratava do monge Martinho Lutero. Foram tempos realmente difíceis para Lutero. Ele estava sozinho sob custódia protetora. Então se contentou e se ocupou escrevendo e escrevendo muito. Enquanto estava confinado num pequeno cômodo, Lutero traduziu o Novo Testamento para a língua das pessoas comuns. Lutero sabia que, se pudéssemos colocar as palavras e as histórias de Deus nas mãos das pessoas comuns, elas não estariam apenas seguindo seus líderes. Elas podem aprender por si mesmas o que Deus diz. Quando ele percebeu isso, não mudou apenas Lutero, acabou mudando o mundo inteiro em que vivemos. A chama de esperança de Lutero ardeu por todo o império. Uma poderosa fortaleza é o nosso Deus. Seu famoso hino da Reforma iria mexer com os corações por muito tempo. O que ele fez foi absolutamente revolucionário. Não há como compreender como o mundo mudou quando esse livro foi disponibilizado para qualquer pessoa que o desejasse. Lutero não estava isento de suas falhas pessoais, mas sua reforma desafiou 1000 anos de tradição humana e introduziu a graça de Deus para as pessoas comuns. A palavra de Deus havia rompido a longa e escura noite da Europa. Daniel havia predito que o poder do chifre pequeno
experimentaria 1260 anos de supremacia política e religiosa. Mas a mesma profecia dizia que em um tempo determinado, seu domínio chegaria ao fim. A arquitetura magnífica e a rica história de Paris fazem dela um dos meus lugares favoritos para pintar. Para onde quer que eu olhe, vejo beleza e luz em contraste com a escuridão. Ambos os lados da reforma estão absolutamente convencidos de que estão certos, e de que o futuro do povo cristão está sim em suas mãos. A resposta inicial da Igreja Católica Romana à reforma foi, de fato, uma guerra total. Eles intensificaram seus erros como resultado do sentimento de que os protestantes eram inimigos implacáveis. Em fins do século XVIII, Paris mergulhou no caos. As pedras das ruas ficaram vermelhas de sangue. Enquanto a França, velha amiga de Roma, se preparava para abrir uma ferida mortal. A longa noite de escuridão espiritual da Europa estava chegando ao fim. Ruas e praças que antes eram locais de revolução e derramamento de sangue, agora são o lar de pessoas que buscam um futuro de paz e amor. Os revolucionários na França viam a si mesmos como lutando e eliminando os ídolos de uma antiga ordem, e esses ídolos eram a monarquia, a nobreza e a igreja. E a convicção era de que se eles eliminassem esses ídolos, surgiria uma nova era de fraternidade universal. Há uma ambição de refazer o mundo para purificá-lo da idolatria, opressão e também para levar as pessoas para a luz de uma nova era. Desde a Reforma até o século XVII, guerras religiosas internas devastaram a Europa. A dizimação, a morte e a carnificina que ocorreram deixaram a Europa, segundo um estudioso, quase semelhante ao que a peste negra deixou. E tudo isso foi em nome da religião. Na mente do filósofo francês Voltaire, os reformadores não fizeram o suficiente para derrubar a autoridade do Papa. E Voltaire havia nascido na Igreja Católica. Ele foi educado pelos jesuítas, mas acabou condenando-os como fraudes e pedófilos, e passou a ver o cristianismo com um tipo de ódio que beirava o obsessivo. O que realmente o motivou foi o que ele chamou de la femme. Esse tipo de monstruosidade a qual ele se referia basicamente à Igreja Católica, essa ideia de que a Igreja Católica tinha acumulado para si o direito de torturar até a morte pessoas inocentes, e era isso que ele queria. Écraser la femme, disse ele, destruir esse horror infame. Roma havia apresentado uma imagem distorcida de Deus como tirano e de sua lei como opressiva, e a consequência foi a rejeição de Deus e de sua palavra. Os pés de ferro de Roma havia eliminado toda a civilidade das massas. Elas identificavam Deus com Roma e não aceitavam nenhum dos dois. Como resultado, as massas infiéis e degradadas se revoltaram. Com uma brutalidade e agressividade que foram sentidas em todo o mundo. Voltaire não conseguiu atingir seu objetivo. Mas outro francês, no final dos 1260 anos de domínio, cumpriu um detalhe importante da profecia de Daniel. No verão de 1798, as tropas francesas, sob a liderança do general Berthier, marcharam para o sul de Roma e ocuparam a cidade. Napoleão envia Berthier para Roma,
Temos esse confronto dramático em que o general marcha até a Santa Sé e afirma que o papado está acabado. Agora é uma república. Agora é um poder civil, não religioso. O Papa se recusa a ceder. Eles o levam cativo e ele é transferido de prisão em prisão, onde acaba morrendo no exílio na França. Esse evento foi um grande golpe para a Igreja Católica Romana, e quando aconteceu, os 160 anos de seu domínio chegaram ao fim. A religião estabelecida havia sido deixada de lado em favor da religião secular. A antiga ordem havia sido pesada na balança e foi considerada em falta. Daniel havia predito que um poder se ergueria das cinzas de Roma. Desafiaria a autoridade e as leis de Deus. Distorceria seu caráter e ensinamentos. E esmagaria todos os que desafiassem seus decretos. Mas o povo de Deus perseveraria até o fim. Os reformadores defenderiam a verdade, ainda que os céus caíssem. Os revolucionários infligiram uma ferida mortal e puseram um fim à opressão romana. O que você está vendo no capítulo 7 de Daniel é um profundo e inabalável amor de Deus. Ele está delineando um sistema que está trabalhando paralelamente com o inimigo de nossas almas. Todas as pessoas que fazem parte dessa fé, todas as pessoas que decidiram acreditar simplesmente porque foram ensinadas assim, ele lhes faz um chamado simples: saia. Saia. Reis e imperadores, papas e camponeses, todos lutaram pelo domínio. Domínio sobre impérios e até mesmo sobre as almas da humanidade. Mas a luz brilhou nas trevas, e as trevas não a venceram. O caráter de Deus foi revelado por meio de suas palavras e da vida de seu povo. Hoje, o mesmo Deus da graça que chamou seu povo das trevas para a luz, convida todos a conhecê-lo e entrar em seu reino, um reino cujo domínio nunca passará.